Fala pessoal, vendo mais um caso de fatoração, né? Então a gente viu o fator comum, né, que é por evidenciação, a gente viu que é o fator por agrupamento, agora a gente vai ver, né, um caso de fatoração que é chamado de diferença de dois quadrados, certo? Então a gente viu também lá em produtos notáveis, né, a diferença de dois quadrados, né, o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Então, um exemplo tem o quê? 36a ao quadrado menos 25a elevado à sexta. Como eu vou descobrir, né, se ele pertence, né, à diferença de dois quadrados? Então, eu preciso fazer o quê? Né? Então, particularmente, né, então, se é a ao quadrado, então é a mesma coisa que eu fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de 36a ao quadrado. Menos, né? E tirar a raiz do segundo termo, que é o que? Raiz quadrada de 25 a elevada a sexta. Certo? Agora, tirando da raiz, né? Raiz de 36 vai dar 6. E raiz, né? Eu consigo tirar quem? Né? Raiz quadrada de a ao quadrado, né? Eu elimino o expoente com o índice da raiz. Então, eu tiro o a. Menos quem? Raiz quadrada de 25 vai ser 5. Certo? 5 e raiz quadrada de a elevado a sexta, então 6 é múltiplo de 2, então 6 dividido por 2 vai dar 3, então vai dar a elevado a 3. Tranquilo? Só que, né, esse caso de fatoração, né, diferença de dois quadrados, quando a gente tem a expressão, né, que é o a ao quadrado menos b ao quadrado, diferença de dois quadrados, isso é a mesma coisa que eu disser que é o produto da soma pela diferença, certo? Então eu vou ter o quê, né? Eu vou ter 6a mais 5a é o cubo, certo? Multiplicando quem, né? 6a menos 5a elevado ao cubo. Então, basicamente isso, então, diferença de dois quadrados, né? Então, a forma fatorada dela é igual ao quê? É o produto da soma, no produto da soma pela diferença de quê? De dois termos, certo? Então, quando a gente tem, né, a diferença de dois quadrados, a forma fatorada dela é o quê? A mais B, né, vezes A menos B. Então, o processo de descobrir, né, quem que é o meu termo, né, se eu tenho uma expressão, eu quero ver se ela se enquadra, né, nesse caso de fatoração, diferença de dois quadrados, eu tiro a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo aí, né, então eu encontro, né, o resultado, né, o que deveria ser, né, a forma fatorada, só que como ele é diferença de dois quadrados, eu preciso, né, colocar o quê? Que é igual o produto da soma pela diferença. Se eu achei 6a menos 5a elevado ao cubo, passa a multiplicar o que? Né, pela soma dele, né, a 6a mais 5a elevado ao cubo. Então é simples demais esse caso de fatoração aí. Certo? Então eu tenho esse exercício aqui, né, pela diferença de dois quadrados. Lembra que que eu falei para vocês o que é a primeira coisa a se fazer, né, para descobrir. Opa, tiro raiz de 16 ao quadrado, então raiz de 16 ao quadrado, né, vai ser o quê? Né, lembrando que a diferença de dois quadrados é o que? É o produto da soma pela diferença, certo? Então raiz quadrada de 16 vai dar 4, raiz quadrada de a ao quadrado, né, eu corto o expoente com o índice, tiro o a da raiz. Menos, né? Então, raiz quadrada de 64. Então a gente sabe que é 8, certo? Ou para a gente descobrir o primeiro termo, só que a diferença de dois quadrados é igual ao que? Ao produto da soma pela diferença, certo? Então vai ser o que? Vou ter que fazer a multiplicação dele, né, pela soma aqui também, ó. Lembrando, pessoal, né, para se ficar bonitinho, né, é só inverter a posição, né, 4a mais 8 vezes 4a menos 8, certo? Então, lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto
aí, certo? Então é basicamente isso. Então aqui a gente tem o que? X ao quadrado menos y quadrado dividido por 25. Então a gente tem que ver se vai se enquadrar nessa diferença de dois quadrados. Se enquadrar na diferença de dois quadrados, a gente vai saber o quê? Que a gente tem que... A forma fatorada dela é o quê? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Então eu tiro a raiz de x ao quadrado, vai dar x. E raiz quadrada de y quadrado dividido por 25. Ó, lembrando, pessoal, né? Caso de radiciação, ó. Então y ao quadrado dividido por 25. Eu posso reescrever, também posso fazer diretamente, vai ser raiz quadrada de y quadrado, né, dividido por raiz quadrada de 25. Ou posso fazer diretamente, né, corto expoente com índice, tiro o y, e raiz quadrada de 25 vai dar 5. Certo? A mesma coisa aqui, né, separei, usei aplicando a propriedade da radiciação, né, cortei expoente com índice também, certo? Que vai dar y, e raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então a forma, então ele se enquadra, né, nessa diferença de dois quadrados. Né? Se ele se enquadra nessa diferença de dois quadrados, né, lembrando o que, pessoal? Né, a gente fez a diferença, mas se a gente, né, elevar de novo novamente ao quadrado essa expressão, certo? Ele vai ficar o que? Y ao quadrado, né? Y ao quadrado dividido por 25 aí. Certinho? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para vocês, né, para a gente fazer com calma, para vocês entenderem. Então eu preciso ver se vai enquadrar nessa diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? A ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então eu preciso reescrever, né? Basicamente eu reescrever isso daí. Então para facilitar a nossa vida é a mesma coisa a gente tirar a raiz dele, certo? X então vai dar o quê? A mesma coisa que eu vou fazer x, né? Eu reescrever x ao quadrado, né? Menos quem? Y, né? Sobre 5 ao quadrado. Certo? Aí a gente não tem o que? A diferença de dois termos. Então, essa diferença de dois termos é a mesma coisa que o que? É o produto da soma pela diferença. Então, o que é o produto da soma pela diferença? Então, vai ser x mais y sobre 5 vezes quem? X menos y sobre 5. Certo? Então essa é a maneira um pouco mais, né, deduzida, às vezes aí não tem erro dessa forma, que é um passo a passo. Aqui já fiz de maneira um pouco mais direta, mas também podemos reescrever isso daí. Né? O que é o 16 ao quadrado? Então quer dizer o quê? Se eu não quiser tirar a raiz, eu posso reescrever. Fiz de maneira direta, agora fazendo de passo a passo para vocês entenderem. Que seria o quê? Para a gente descobrir se ele a diferença de dois quadrados, o que é o quê? 16 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever, que é o quê? 4a elevado ao quadrado menos quem? Menos 8 ao quadrado. Eu tenho o quê? Diferença, né? Diferença de dois termos, né? Quadrado é diferença de dois termos. Certo? Também chamado de diferença de dois quadrados aí. Então eu tenho uma diferença, né, de dois quadrados, que isso é a mesma coisa que eu reescrever o que? Né, de forma fatorada, que é o produto da soma pela diferença. Então 4a mais 8 e 4a menos 8. Tranquilo? Show de bola, não? Então, beleza. Então, vamos aqui para a letra C, né? 81x ao quadrado, y ao quadrado menos 49a ao quadrado. O que a gente
precisa fazer. Então, neste caso, né, a gente não consegue fazer, né, fatoração por evidenciação, né, por fator comum, a gente também não consegue usar fatoração por agrupamento, e o terceiro caso de fatoração, diferença de dois quadrados. Vamos ver se ele se enquadra a diferença de dois quadrados. Então a gente pode reescrever esse primeiro termo de forma o quê? Né, para verificar se realmente como chama se enquadra na diferença de dois quadrados, certo? Ou eu tiro a raiz, né, desses dois termos, ou eu faço o quê? Né? Imagino, né, eu verifico o primeiro termo, 81x ao quadrado, y ao quadrado, eu reescrevendo ele, né, desta forma aqui, é a mesma coisa que eu disser o quê? Que vai ser 9x, y, isso tudo elevado ao quadrado, menos, né, menos 7, né? Então, 7 o quê? A elevado ao quadrado. Certo? Tirando a raiz, também vai dar exatamente isso. Vai dar 9x, né? Raiz quadrada de 81 e 9, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x, raiz quadrada de y ao quadrado vai dar y. Então, vai estar aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Né? A diferença de dois quadrados, né? Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, é a mesma coisa que eu reescrever, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai ser o quê? Né? 9x, y, certo? 9xy menos 7a mais 7a, né, para se enquadrar na regrinha, vezes quem? 9xy menos 7a. Lembrando, né, para tirar a prova real, né, se realmente está exato, né, a nossa fatoração, a gente precisa só fazer a multiplicação aqui, fazer a distributiva, né, desse produto da soma pela diferença de dois termos. Que a gente novamente voltará aqui nessa expressão original, nesse polinômio original. Certo? Então aqui, né, na letra D, observando, tem um a ao quadrado menos 3, pessoal. Então, lembra que eu ensinei vocês, né, o que a gente precisa fazer. É o que? Né, de maneira diretamente, eu acho que é muito mais fácil, tira a raiz quadrada, né, de a ao quadrado menos a raiz quadrada de 3. Então, é a mesma coisa que eu reescrever de que forma? Né? Então, vai ser o quê? Raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a, né? Raiz quadrada de 3 vai dar o quê? Raiz quadrada de 3, certo? E isso vai ser o quê? Né? O produto da soma pela diferença, né, de dois termos aí. Não tem dificuldade nenhum, certo? Então, a mesma coisa, né? Então, o que a gente poderia fazer também, né, de maneira também rápida, quando a gente tem isso aqui, né? Eu tenho a ao quadrado menos 3 ou igual a 0. Então, vou ter a ao quadrado, né, igual a 3. Que isso também vai ser igual ao quê? Quando eu tenho a ao quadrado, eu tenho a que é igual ao quê? Né? A raiz quadrada de 3, né? Mais ou menos 3 aí. Certo? Então, eu achei o valor de A, então, mais ou menos 3. Então, A mais raiz de 3 vezes A menos a raiz de 3. Certinho, pessoal? Então, eu fico por aqui, né? Até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos aí. Lembrando, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.